Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 82. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda. Recordações do passado. Então, dando sequência. Era questão antiga de mais de 8 séculos. Em consequência desse e de outros desenganos, vagava ainda pelas trilhas da revolta e do rancor. Paramos aqui, né? Então já tratamos mais ou menos até aqui. O problema era extremamente difícil porque se tratava de um caso em que o ódio concentrava-se diretamente sobre um de nós. Olha só. O ódio concentrava-se diretamente sobre um de nós, precisamente aquele que se incumbia de doutriná-lo e esclarecê-lo. Ele se mantinha irredutível, o espírito se mantinha irredutível, pois minha presença, obviamente, reanimava nele as antigas paixões e frustrações, das quais não conseguira desembaraçar-se. Foi num desses pontos críticos do diálogo que outro médium me disse que o espírito presente desejava dizer alguma coisa diretamente a ele. Veja bem, gente. Veja bem. Agora aqui nós deparamos aqui com um probleminha aqui agora. Vou repetir. Foi num desses pontos críticos, ali, na reunião mediúnica de desobsessão, depois do doutrinador tentar de tudo, né? Mostrou, não mostrou, fez o que fez e tal, e tal, e tal. Aí Hermínio Miranda diz assim: foi num desses pontos críticos do diálogo, que outro médium ali do lado me disse que um espírito presente desejava dizer alguma coisa diretamente a ele. Veja bem. Olha só. Continuando. Era sua mãe. A mãe dele estava ali presente. E a mãe dele desejava falar com ele. Elevei meu pensamento em prece com enorme respeito. Ouvi o diálogo através do tempo entre a mãe amorosa, que não esquecera e sofria com a ausência do filho, e o filho que recusava obstinadamente o amor, porque estava achando impossível viver sem o ódio e a vingança. Nós vamos voltar aqui já. Pede-lhe ela, com infinito carinho e humildade, que abandone aquela vida e venha para junto de seu coração. Tá bom. Nós precisamos tratar dessa situação aqui com muito carinho. Porque, veja bem, muitas casas espíritas aderem. Muitas casas espíritas, inclusive algumas casas espíritas sérias, aderem esse tipo de comportamento aqui, esse tipo de atitude que acabamos de descrever. Que depois que praticamente esgota todos os argumentos do doutrinador, um espírito familiar
ou um mentor, enfim, um espírito se manifeste através do campo vibracional de um outro médium e conversa com aquele espírito ao ponto daquele espírito ceder. Isso é muito complexo. Nós precisamos raciocinar bastante, tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque o doutrinador que conhecimento da doutrina tem, os teus argumentos nunca que se esgota. Ele nunca que chega ao ponto de dizer, eu não tenho mais nada que dizer. Outra coisa, o espírito, ele encontra-se no campo vibracional do médium. É preciso entender que em 99% dos médiuns, em 99% das comunicações, 99% dos médiuns são os próprios médiuns os primeiros a doutrinar o espírito. A doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito dessa questão. O primeiro doutrinador é o próprio médium. Por isso é preciso disciplina, compromisso, responsabilidade, seriedade. É preciso vestir a camisa do compromisso, da responsabilidade e da verdade. O segundo doutrinador, de fato, é aquele que na casa se prepara estudando moralmente, intelectualmente, é aquele que assume a responsabilidade da doutrinação. Outra questão. Não há necessidade nenhuma de espírito nenhum se manifestar no campo vibracional de um outro médium numa reunião mediúnica para dialogar com outro espírito acoplado no campo vibracional de um outro médium. Isso é mistificação. Isso é charlatanismo. Tomemos cuidado com esta questão. Vou tentar te explicar por quê. Porque é preciso entender que nem um espírito se manifesta numa reunião séria de desobsessão através do campo vibracional de um médium sério verdadeiro, sem que os mentores da casa não queiram que eles não saibam. É preciso entender que todo espírito recebe 99% de esclarecimento, de orientação dos mentores espirituais, restando a equipe de médiuns na casa física apenas o trabalho de 1%. Então, não havendo necessidade de uma mãe, de um pai, de um filho, de uma filha, de um mentor se manifestar no campo vibracional de um outro médium para esclarecer aquele espírito, aqueles fatos, sendo que pode esperar o espírito desacoplar do campo vibracional do médium e orientá-lo no plano espiritual, sem a necessidade de acoplar no campo vibracional de um outro médium. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas que é certo.
espíritos familiares, mentores, seja lá quem for, acoplar-se no campo vibracional de um outro médium e tomar a vez do doutrinador físico e dialogar com o outro espírito manifestante no campo vibracional do outro médium, isso não condiz com a doutrina dos espíritos. E eu te faço um pedido. Se você encontrar esta questão nas 5 obras básicas, contrário ao que eu estou dizendo aqui, deixe nos comentários do vídeo. Porque eu gostaria de analisar nas 5 obras básicas onde é que Kardec trata dessa questão de que é permitido e que ele tratou desses assuntos várias vezes e solucionou o problema. Agora, eu te peço por caridade, me apresente algo que se encontre, que esteja dentro das 5 obras básicas. Não venha com obras do Zé, do Benedito, do Rubens, do Jorge, do fulano, do cicrano. Não venha com lixo, não. Com todo respeito. Não venha com matérias que você encontrou em algum lixo por aí, não. Eu sou muito franco em dizer as coisas. Não venha com matéria que você encontrou em algum lixo. Que eu quero dizer, algum livro que, se você jogar no lixo, o lixo devolve para trás. Não venha, não. Porque eu não aceito se não for das 5 obras básicas. Porque o que eu estou dizendo é embasado nas 5 obras básicas. Ô Luiz, mas e se for material das obras de Carbacelli, de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco? Também não. Também não. Vamos ficar com nessas questões, vamos permanecer com as 5 obras básicas de Kardec. Nós temos que, à luz da doutrina dos espíritos, à luz das 5 obras básicas. Agora, a gente sabe que, veja bem, a gente sabe que centros espíritas meia boca, né? Existe por aí aos milhares. E que muitos preto velho incorporam no campo vibracional de alguns médios de vez em quando e conversa com muitos espíritos. Mas isso aí não é espiritismo, tá? Isso aí é um místico, né? Místico é igual, por exemplo, você pega uma panela e você coloca arroz, você coloca feijão, macarrão, batatinha, você coloca, enfim, peixe, frango, carne de vaca, carne de porco, você coloca de tudo quanto é coisa. Místico. O místico, ele pode ser considerado como se fosse uma feijoada. É uma mistura de vísceras do organismo dos animais. Então, não pode se acreditar, não pode se crer como fato aquilo que vem do místico. E sim, um insight, né? Uma vontade de acordar, de despertar, que a gente não ignora de certa forma, mas eu não aceito, né? O místico eu não aceito. É a mesma coisa aquela casa espírita que se diz espírita. Mas lá dentro tem o trabalho do caboclinho, né? Do caboclinho do pai João, né? Tem o trabalhinho do reiki, tem o trabalhinho da apometria, tem o cabala, tem a pirâmide, tem isso, tem aquilo, né? Tem o incenso,
tenho a receita de sal grosso, de jogar sal em volta da casa, plantar espadinha de São Jorge na porta da sala para o mal não entrar. Tem algumas casas espíritas, né, que orientam as pessoas a tapar o buraco do umbigo para os espíritos negativos não entrar. Então, a partir do momento que você tapa, o espírito negativo não entra e quem está dentro também não sai. Olha que palhaçada. Olha que palhaçada, né? Tem muitas pessoas que quando está chovendo, a orientação dos bons espíritos naquela casa que ele trabalha é fechar as portas para que os espíritos não entrem. Aí eu te pergunto uma coisa, tem outra coisa também. Tem certas casas espíritas que as pessoas levam aquela garrafinha com água e lá eles costumam abrir a garrafinha da água, né? De água. Você pergunta para quê? Não, porque se não abrir, os benfeitores não conseguem fluidificar a água. Aí eu te faço a pergunta, como que os benfeitores conseguiram entrar naquela casa enquanto lá você não estava com a porta fechada? Você teve que abrir as portas da casa para os benfeitores entrar? E os espíritos sofredores, como que eles entraram ali naquela casa, já que as portas estavam fechadas? Como? Você já parou para pensar que enquanto você está no seu conforto nesse exato momento, lá dentro da casa espírita que você trabalha, que nesse momento provavelmente deve estar com as portas fechadas, né? Porque os trabalhos geralmente mais é à noite. Você já parou para analisar que lá os benfeitores estão trabalhando a todo vapor, atendendo espírito de tudo quanto é bairro lá daquela região? Então, gente, existe umas certas crendices que não me entra na cabeça. E as pessoas, parece que quanto mais você orienta, mais as pessoas adentram, né? Então, tem muitos trabalhos magníficos, mas tem ali o pretinho velhinho, né? Que vem trazer a benção para todo mundo. Vem abençoar todo mundo. Abençoar do quê? Abençoar do quê? E o preto velho chega e diz assim: Deus abençoe todos vocês, viu, meus filhos? Eu estou precisando que Deus me abençoe? Se eu sou uma pessoa abençoada a partir do momento que Deus me criou? E outra, o bem e o mal que acontece na minha vida, Deus não tem participação. Então Deus vai me abençoar sempre. Eu estou praticando o mal e Deus está me abençoando. As coisas só estão dando certo na minha vida porque Deus está me abençoando. Então quer dizer que eu não preciso mudar minha moral, meu caráter, eu não preciso mudar nada. Deus está me abençoando. Mas é a tal da crendice, né? Então, esse caso aqui, não há necessidade de espírito nenhum. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas aí é um caso narrado por Hermínio Miranda, aconteceu com ele. Mas você consegue entender que isso aqui é um caso pessoal e que não é um caso, vamos dizer assim, coletivo, universal? Eu posso dizer isso para você, que se esse caso tivesse acontecido comigo no particular, dentro de uma casa espírita, eu não permitiria que isso acontecesse. Se fosse para acontecer comigo, eu não permitiria que acontecesse. Hora que o espírito ali, Luiz Antônio, pois não, tem um espírito aqui que deseja falar com esse espírito que está se manifestando aí no campo vibracional desse médium. Não, meu irmão, não há necessidade não. Pode deixar que aqui nós mesmos resolvemos.
não há necessidade da participação de mentor incorporado, não há necessidade de parente incorporado. A responsabilidade aqui é nossa. A partir do momento que acoplou no campo vibracional do médium, a responsabilidade é do doutrinador encarnado. A responsabilidade é de todos os médiuns ali orar. Nada de permitir que outro espírito interfira e se comunique através do campo vibracional de um outro médium para tomar a vez, como se fosse tomar a vez do doutrinador. Nada disso. Pelo amor de Deus. Não, meu irmão, ó, agradeço, muito obrigado, mas depois que ele deixar o campo vibracional do médium aqui, aí aqueles que estão nesse exato momento com vontade de falar com ele, fale com ele aí no plano espiritual, não havia necessidade de se manifestar e falar com ele aqui. Eu sou enérgico com amor. Comigo não tem meio termo nesse sentido, né? Então não significa que é autoritarismo, não. Isso é tentando abrir os olhos das pessoas de que isso é mistificação, isso é charlatanismo. Esse processo é apócrifo. Os mentores possuem muito mais recursos no plano espiritual para lidar com esses espíritos, para dialogar com eles no plano espiritual, sem necessidade de se manifestar através do campo vibracional de algum médium. É isso que eu quero dizer. Então, procurou se manifestar através do campo vibracional de algum médium, caracteriza mistificação, charlatanismo, é um processo apócrifo, isso ali é algum médium que num processo muito anímico, primitivo, negativo, não está concordando com o diálogo do espírito e nem o diálogo do doutrinador, inventa esse tipo de comunicação para poder interferir, meter a colher no doce de leite que não foi ele que fabricou. A verdade é essa, né? Então, o que tem que ser dito é dito. Agora, é aquilo que eu disse. Um número enorme de casas espírita meia boca age dessa forma. Agora, é preciso não esquecer que no Evangelho está escrito: aqueles que permitem ser dirigidos e conduzidos por cegos, a tendência é que venham todos a cair no mesmo despenhadeiro, na mesma cratera, no mesmo buraco. Então, quais os espíritos que você tem permitido estar do teu lado, te auxiliando, te amparando, te protegendo? Quais? Os das trevas, os charlatões mistificadores ou espírito do nível do professor Eurípides Barçanufo ou de nosso querido irmão Dr. Bezerra de Menezes? As escolhas somos nós que fazemos, meu bem. E mais ninguém. Não é verdade? Então, até o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos dar sequência nesse assunto maravilhoso que encerramos na página de número 260 hoje. Até o próximo vídeo.